Lei de Imigração. Da situação documental do migrante e do visitante. Artigos 5 a 22. Capítulo 2. Da situação documental do migrante e do visitante. Seção 1º. Dos documentos de viagem. Artigo 5º. São documentos de viagem. 1. Passaporte. 2. Laissez-passer. 3. Autorização de retorno. 4. Salvo-conduto. 5. Carteira de identidade de marítimo. 6. Carteira de matrícula consular. 7. Documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado. 8. Certificado de membro de tripulação de transporte aéreo. 9. Outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento. Parágrafo 1º. Os documentos previstos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, quando emitidos pelo Estado brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e uso regular. Parágrafo 2º. As condições para a concessão dos documentos de que trata o parágrafo 1º serão previstas em regulamento. Seção 2º. Dos vistos. Subseção 1º. Disposições gerais. Artigo 6º. Visto é documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional. Parágrafo único. Vetado. Artigo 7º. O visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. Parágrafo único. Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser concedidos no Brasil. Artigo 8º. Poderão ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto. Artigo 9º. Regulamento disporá sobre 1. Requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por reciprocidade. 2. Prazo de validade do visto e sua forma de contagem. 3. Prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante no país. 4. Hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas e emolumentos consulares por seu processamento. 5. Solicitação e emissão de visto por meio eletrônico. Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e emolumentos consulares por seu processamento poderão ser definidas por comunicação diplomática. Artigo 10. Não se concederá visto: 1. A quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado. 2. A quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no país. Ou 3. A menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade competente. Artigo 11. Poderá ser denegado visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimento definidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no país enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação. Subseção 2º. Dos tipos de visto. Artigo 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional poderá ser concedido visto: 1. De visita. 2. Temporário. 3. Diplomático. 4. Oficial. 5. De cortesia. Subseção 3º. Do visto de visita. Artigo 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estado de curta duração, sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos: 1. Turismo. 2. Negócios. 3. Trânsito. 4. Atividades artísticas ou desportivas. 5. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Parágrafo 2º. O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, prolabore ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas ou em concursos artísticos ou culturais. Parágrafo 3º. O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional. Subseção 4º. Do visto temporário. Artigo 14.
O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. 1. O visto temporário tenha como finalidade: a. Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. b. Tratamento de saúde. c. Acolhida humanitária. d. Estudo. e. Trabalho. f. Férias-trabalho. g. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. h. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. I. Reunião familiar. j. Atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado. 2. O imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos. 3. Outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente reconhecimento científico. Parágrafo 2º. O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e a seu acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes. Parágrafo 3º. O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento. Parágrafo 4º. O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa. Parágrafo 5º. Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, com ou sem vínculo empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país. Dispensada esta exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino superior ou equivalente. Parágrafo 6º. O visto temporário para férias-trabalho poderá ser concedido ao imigrante maior de 16 anos que seja nacional de país que conceda idêntico benefício ao nacional brasileiro, em termos definidos por comunicação diplomática. Parágrafo 7º. Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em cruzeiros marítimos pela costa brasileira o visto temporário de que trata a linha, do inciso 1 do caput, bastando a apresentação da carteira internacional de marítimo, nos termos de regulamento. Parágrafo 8º. É reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral. Parágrafo 9º. O visto para realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte recursos em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no país. Subseção 5. Dos vistos diplomático, oficial e de cortesia. Artigo 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma desta lei e de regulamento. Parágrafo único. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de residência, o que importará a cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes do respectivo visto. Artigo 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Parágrafo 1º. Não se aplica ao titular dos vistos referidos no caput o disposto na legislação trabalhista brasileira. Parágrafo 2º. Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades referidas no caput. Artigo 17. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contenha cláusula específica sobre o assunto. Parágrafo único. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro, por comunicação diplomática. Artigo 18.
O empregado particular titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual esteja vinculado, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira. Parágrafo único. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Seção 3ª. Do registro e da identificação civil do imigrante dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia. Artigo 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e é obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência. Parágrafo 1º. O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil. Parágrafo 2º. O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de identificação. Parágrafo 3º. Enquanto não for expedida a identificação civil, o documento comprobatório de que o imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados nesta lei. Artigo 20. A identificação civil do solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apátride e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser. Artigo 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta lei continuarão válidos até sua total substituição. Artigo 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições específicas previstas em regulamento.